Olá, sejam bem-vindos! O exame dos achados produzidos pela análise política das políticas públicas no Brasil permite identificarmos a presença de importantes regularidades com vistas nas realidades brasileiras, como a questão da Lei Maria da Penha. Para esta aula, abordaremos o texto A Lei Maria da Penha e as Políticas Públicas, publicado em 2014. Neste texto, é exposto vários aspectos relativos às políticas públicas. Alguns deles é sobre o sistema de justiça, sobre o sistema de segurança pública, sobre a construção da autonomia e do empoderamento das mulheres, sobre o papel da União, dos estados e dos municípios no enfrentamento à violência contra as mulheres. Neste texto, é abordada a própria Lei Maria da Penha como uma política pública no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Por que a Lei Maria da Penha constitui uma política pública? Não existe uma única nem a melhor definição sobre o que seja política pública. Uma delas define, por exemplo, política pública como o que o governo escolhe fazer ou não fazer. Assim, decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê? Por quê? E que diferença faz? O campo das políticas públicas é o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação ou analisar essa ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações. A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. A Lei Maria da Penha é uma política do Estado brasileiro, pois ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal. Além disso, decorre de obrigações assumidas pelo Brasil no âmbito da Organização das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos. O Brasil assinou a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Outro instrumento internacional assinado pelo Brasil é a Plataforma de Ação acordada na 4ª Conferência sobre a Mulher, realizada em Beijing, em 1995. Se a Lei Maria da Penha é uma política pública, devemos nos perguntar quem ganha com ela, por que ganha e qual diferença faz. Quem ganha, ou pelo menos para quem foi elaborada a lei, são as mulheres que vivem no Brasil, hoje ultrapassando a metade da população brasileira. Mas não são apenas as mulheres, ganham também os homens, na medida em que a violência contra a mulher afeta toda a sociedade. Os prejuízos causados à saúde física e mental das mulheres pela prática da violência doméstica e familiar afetam também o bem-estar das famílias, em especial das crianças, bem como a produtividade no trabalho. A sociedade ganha porque um dos objetivos fundamentais da República Brasileira é promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Por isso, o objetivo principal da Lei Maria da Penha como política pública é estabelecer comandos e procedimentos para coibir esse tipo de violência. Com o estudo deste tema na presente aula, fica notório que precisamos aprimorar nosso sistema de justiça e de políticas públicas, não somente em relação à questão de temática da Lei Maria da Penha. Essa questão foi levantada nesta aula justamente para se chamar a atenção da fragilidade de atendimento às demandas sociais. O Brasil carece de políticas públicas eficientes, eficazes e efetivas nas mais diversas áreas. Somos atores nesse jogo, seja de um lado ou de outro. Bons estudos e até a próxima aula.